tomar Red Bull? Gosto, sim. Mas tem hora que eu não concordo, às vezes, com o que o Dieguinho faz. Ele toma 2, 3 por dia. Eu acho que isso, às vezes, não é legal, não, né? Uai, tudo em excesso faz mal. Também, eu penso isso. E aí, será também que a creatina faz bem, realmente, como todo mundo fala, para quem é atleta? Eu acho que a creatina faz bem. E outros suplementos alimentares também tem que entrar nesse balanço. E o que será que deixa a gente inflamado? São muitas perguntas que você está me fazendo. Demais, né? Mas são todas as dúvidas que a gente geralmente vê e que todo mundo tem, e são vários mitos que a gente vê aí pelo mundo da internet. E vários né? mitos que nós vamos desmistificar hoje. Isso. E a nossa convidada, Tatiana Dallagnol, nutricionista da Red Bull, né, Tatiana? Seja bem-vinda. Muito obrigada, gente, pelo convite. Um prazer, uma honra, uma alegria estar aqui, poder dividir com vocês um pouco do que eu venho estudando, a minha experiência, as minhas opiniões baseadas tudo em evidências científicas, né? E vamos ajudar aí a desmistificar os mitos e verdades, e acho que a gente vai poder ajudar muita gente. E antes da Tatiana começar, vou pedir para vocês curtirem o nosso canal Alimento é Seguro, dar like, marcar o sininho aí para receber, lembrando que toda sexta-feira tem episódio no nosso canal. Nós estamos aí, né, com a temporada de 2024 para desmistificar a indústria de alimentos do campo à mesa do consumidor. Oi, Tati. Então, vamos lá. Vamos lá. Conta um pouquinho como você se viu nutricionista. Então, Dani, eu me formei aqui na UFG, né? Na verdade, eu não sabia muito o que fazer. Eu fiz três vestibulares, passei em 3 faculdades, comecei a cursar as 3, 2 na Universidade Católica, ainda era católica, agora não é mais católica, né? Na época nossa na época nossa existia vestibular, hoje não existe. Nossa, gente, acabei de entregar a minha idade. E aí eu fiz a nutrição na UFG, depois tranquei as 2 faculdades, porque não dava, né? E consegui com a nutrição. Fiz uma prova na Escola Paulista de Medicina no ano de 98, passei em primeiro lugar. Não tinha jeito de meu pai não deixar eu ir, fui, era para ficar um ano, estou até hoje, 26 anos. E aí eu comecei a estudar nutrição esportiva, eu não tive isso na faculdade, não tinha essa disciplina. Comecei a estudar e a me aproximar de pessoas que naquela época estavam bombando na área de medicina esportiva. E aí eu conheci o fisiologista de São Paulo, o nome dele é Turíbio Barros, e na época ele me indicou a Red Bull estava precisando no Brasil, estava chegando no Brasil também, e estava precisando de alguém para dar suporte, consultoria na área de saúde. E aí ele me indicou para ser essa nutricionista, eu comecei a desenvolver um trabalho com eles. Hoje já são mais de 23 anos juntos, e aí hoje a gente faz diferentes coisas na empresa, dá suporte a todas as áreas da empresa. E no meio do caminho aconteceu também a parceria com a Herbalife, né? A Herbalife ainda não tinha a categoria de suplementos esportivos, então eu comecei a dar consultoria também na área de shakes, de barras de proteína, dos outros suplementos que eles têm, porque eles têm uma ampla variedade de suplementos, desde ômega 3, cálcio, multivitamínicos. Depois eles vieram com a área esportiva, então a gente hoje é parceiro também, já tem desde 2010, vem desenvolvendo essa parceria. Abri meu consultório na área esportiva, então hoje eu tenho meu consultório dentro de uma clínica de medicina esportiva em São Paulo, e ainda sobra um tempinho para me dedicar à área acadêmica na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp. Desde que eu fui, eu nunca me desvinculei. Então hoje eu participo do ambulatório de ginecologia do esporte, onde a gente atende atletas numa equipe multidisciplinar, todas as segundas-feiras. E aí eu trabalho me divertindo, porque eu amo o que eu faço, adoro nutrição, adoro falar de nutrição, então tem bastante coisa para contar. Eu lembro de uma passagem há muitos anos atrás, não sei nem se você vai lembrar. O pessoal não sabe, mas a Tatiana é minha prima, né? E eu, fazendo veterinária lá, eu fui participar de um congresso de nutrição animal. E por um acaso, nós estávamos na casa da Tia Mares lá, falando sobre isso e tal, não sei o quê, e você começou a dar uma risada tão grande. Gente, até as vaquinhas têm nutrição, e eu achei um máximo isso. Não, e é o máximo, né? Porque hoje tudo que... Inclusive, olha o que me lembrei agora, Dani. Quando eu comecei a trabalhar para a Red Bull como consultora,
não tinham tantos estudos sobre taurina, sobre cafeína. Cafeína tinha um pouco mais, mas taurina era um campo assim ainda muito a ser descoberto. E eu comecei a estudar taurina em gatos, porque ela já era muito utilizada em gatos. Então, a maioria dos estudos eram em gatos. Porque taurina é aminoácido essencial para felinos. Então. E aí, então, muitos dos meus estudos foram em nutrição animal, né? E hoje a gente sabe que a nutrição animal também usa probiótico, ômega 3. Aí é uma maravilha, né? Tudo hoje, dentro de nutrição animal, tem probióticos, prebióticos, óleos essenciais. Não, gente, que luxo. Sabe? Então, assim, o Murilo, que trabalha com nutrição animal, hoje ele é nutricionista animal mesmo. Ele fala que tem até uns produtos que ele vende que diminui a atividade digestiva dos bovinos, diminui as emissões de gás metano. Então, olha isso, como é importante. Como é importante, né? Então, assim, tem vários estudos hoje em vários segmentos de nutrição animal, vegetal. Nós trouxemos aqui um agrônomo que falou assim, a gente nutre as plantas. Olha que interessante, eu não trabalho gente. com adubação de solo, eu trabalho com nutrição de plantas. Tudo é um ciclo, tudo se conversa, né? Tudo se conversa, a né? natureza, né? As pessoas ainda não enxergaram que a indústria, ela tá totalmente ligada na natureza. Se chove muito, a gente tem algum problema. Se tem seca, a gente tem algum problema que isso vai influenciar diretamente na cadeia dos alimentos. Então, e outra coisa, Lu, essa coisa também de hoje, as pessoas demonizarem a indústria. Se não fosse a indústria, a gente não estava tomando esse suquinho aqui agora, a gente não estava com os nossos armários, nossas despensas cheias de coisa. Então, não é que eu acho que as pessoas só devem se alimentar de produtos industrializados. Só que eu acho que o industrializado cabe em alguns momentos, né? Então, a gente também não pode demonizar a indústria, porque ela trouxe facilidade, deixou a nossa vida mais fácil, né? Exato. É a questão, o excesso do bem ou do mal. Exatamente. Vai trazer alguma. Se você tiver uma pessoa que só se alimenta de alface, aquilo ali ela vai ter uma falta. Né? Tudo com moderação pode. Eu falo que tudo com moderação pode. Ninguém chega no meu consultório e sai de lá com dietas super restritivas, até porque não é sustentável. Eu acho até que restrição impacta também no comportamento e gera uma compulsão. Então, acaba acho que virando um transtorno ali. Exato. Ali depois, né? Sem perceber, a nutricionista pode até gerar, né, ser um gatilho para um transtorno, se ela não sabe lidar com essa moderação. Não, você falando... Que impacta no comportamento das pessoas, gente. Você falando do suquinho agora, esse suquinho aqui, tem uma série de tecnologias nele, e a Luciana sabe falar mais que ninguém. Um suco sem açúcar, sem adição de água, mas a gente tem 2 tipos de filtragem, prensagem, pasteurização, cadeia do frio. Não é incrível isso, tudo gente? Envolve, né, para que esse suco seja feito. Então, tem muita coisa boa na indústria de alimentos também. E a suplementação alimentar também vem da indústria, né? Veio da indústria e veio para ajudar, porque a vida mudou, o cliente mudou, o consumidor mudou, o paciente mudou. Então, os estudos eu brinco que a nutrição é uma ciência de verdades transitórias. A área de saúde, os estudos foram se aperfeiçoando e a gente foi descobrindo coisa que a gente não sabia antes. Então, meu pai até brinca, toda vez que eu chego em Goiânia, ele fala, e agora, o que mudou? Mas não é que mudou. As evidências científicas foram sendo atualizadas. Então, a gente sabe que hoje tem suplemento que melhora muito a vida, melhora a articulação, melhora a imunidade, a própria creatina que você citou no começo. Hoje os benefícios vão além das evidências esportivas, as evidências no esporte. Então, a creatina serve para o cérebro, serve para o músculo, serve para ter qualidade de vida. Tem estudos começando aí com a creatina até com saúde intestinal. Então, a gente está usando tudo isso a nosso favor, por que não, né? E o ovo, que já foi vilão, herói. Vilão e herói na história. Agora, deixa eu te falar, eu falo isso nas minhas palestras, que de tempos em tempos, a humanidade escolhe um alimento demônio da vez. Então, agora, o demônio escolhido é o açúcar. Então, e o açúcar, gente, a gente
tem que respeitar o açúcar. Mas o açúcar também, a gente precisa também de carboidrato, de açúcar. Nosso cérebro precisa de energia. 20% de tudo que a gente come, que a gente, né, consome, o cérebro utiliza como energia. O cérebro é um grande consumidor de glicose. É o maior consumidor do nosso organismo. Então, a gente também precisa do açúcar. Então, mas já foi a cafeína, já foi o ovo, já foi o abacate. Agora o demônio da vez é o açúcar. Então, é aquilo, tem que respeitar, mas com moderação ele também pode ser incluído no dia a dia. É a mesma coisa, assim, ó, se você falar, e aí a gente vê muitas pessoas hoje incluindo muita proteína na dieta, mas também uma pessoa que viver só de proteína, isso vai fazer bem para ela. Ô Lu, deixa eu te falar uma coisa, o corpo, ele tem um nível de absorção de proteína, não adianta, os estudos já provaram, se você consumir mais do que a quantidade de proteína recomendada, que seu corpo não vai ficar estocando. Então, não adianta. Ou vai virar gordura ou vai sobrecarregar, entendeu? Não adianta, né? Porque agora a moda é tudo proteico, me assusta um pouco até. Tudo é proteico. Tudo é proteico, Cada grupo de alimento, ele tem sua função. Claro. O carboidrato, ele é aquela fonte de energia. A proteína é a fábrica de tudo é a base de proteína. É a base, eu falo que é o cimento. A proteína é o cimento. O carboidrato é gasolina. Isso. E o lipídio, por exemplo? Vai fazer a lubrificação, porque até a gente precisa de um pouquinho de gordura do bem, né? Gorduras boas, gordura de azeite, de abacate, de castanhas. Nosso corpo também precisa de gordura, né? E de vitaminas e minerais que fazem essa engrenagem rodar. É porque várias moléculas do nosso corpo são a base de lipídios, por exemplo, hormônios. Exatamente. Hormônio, se não tiver lipídio, não faz hormônio. Aquela pessoa que principalmente as meninas que fazem muita restrição calórica, muita restrição lipídica, o que acontece? Elas acabam impactando até no ciclo menstrual delas, porque não tem produção hormonal, e isso passa a ser uma coisa ruim, né? Então, o hormônio precisa de gordura. Eu falo que as células, umas cochicham para outras, né? Então, o nosso corpo é uma natureza fisiológica perfeita. Com moderação, a gente precisa de todos os grupos alimentares, né? Na falta de alguns grupos alimentares, outros substituem eventualmente, não é isso? Como, por exemplo? Não. Na falta de energia, você está lá numa dieta restrita de energia. Mas aí o seu corpo vai roubar de um componente do corpo, que é o músculo, que não é o que a gente quer, né? Que não é o que a gente quer, porque daí não vai ter combustível suficiente para queimar gordura, vai acabar queimando músculo, e aquela pessoa no intuito de emagrecer, vai estar diminuindo o metabolismo basal dela, porque perda de massa muscular diminui o metabolismo, e isso vai ser um tiro no pé. E ela vai engordar, na verdade. Vai engordar. Que é o que acontece com aquelas pessoas que emagrecem muito rápido, né, gente? Acaba tendo uma perda de massa muscular muito grande, e isso diminui a taxa metabólica basal. Eu falo que para o corpo manter músculo é uma moeda cara, ele trabalha mais, então é interessante você ter músculo. Por isso que eu falo que musculação é pro resto da vida, né? É para você amarrar, né, o sapatinho na velhice e para você manter sua taxa metabólica basal eficiente. E a creatina, por exemplo, ela só é eficiente para quem é atleta ou não? Porque você falou que ela tá vindo. O que acontece? Hoje, Lu, descobrir a creatina é a moeda energética do nosso corpo. E se a gente for pensar, a gente precisa de energia para tudo. Até para atravessar a rua ali, pra você segurar esse copo, você precisa de energia. Não, até para pensar. Para pensar. Então, o cérebro, as células do cérebro adoram creatina, né? O músculo adora creatina. Então, todas as células que precisam de energia gostam de creatina, né? Então, a creatina hoje é recomendada não só para quem pratica exercício, mas para todo mundo, né? Quanto mais creatina você der para o seu corpo, mais eficiência de produção de ATP, que é a energia, a gente vai ter. Então, a creatina é um suplemento eficiente para todo mundo, é um suplemento que ele precisa ser consumido todo dia, porque ele não se acumula, ele vai sendo armazenado. E aí, quando ele chega, por exemplo, é como se fosse uma caixa d'água. Quando ele chega no topo da caixa d'água, ela começa a fazer efeito. Então, ela é um suplemento de armazenamento, de saturação, que é para ser tomado todos os dias. Se você faz exercício, independente se você treinou ou não, todos os dias. Todos os dias. Tem que tomar. E como é
que funciona, assim, o seu trabalho de acompanhamento, né? Tanto na Red Bull, na Herbalife, junto com esses atletas? Na verdade, o que a gente faz hoje é muito mais suporte à área de comunicação, à área de marketing, porque os atletas dessas empresas, eles viajam o ano inteiro, né? Então, a gente acaba encontrando muito, muito pouco. Na verdade, o suporte é mais para a área de marketing, para a área de communication, para a área de atendimento ao consumidor, no desenvolvimento de materiais para treinamento das pessoas. A gente também faz um trabalho junto à área de saúde, então ministra palestra para profissionais de saúde, para nutricionistas, para professores de educação física, para treinadores, para médicos. A gente também está presente nos eventos, mostrando o lado científico da marca, né, das marcas, dos produtos, né? Porque também tem um mito muito grande em cima da bebida energética. Da bebida energética. Na verdade, é aquilo que a Lu estava falando no começo, que tomar uma lata, ou tomar 2, ou tomar 3. Então, a gente tem que partir do princípio que tudo tem que ser com moderação, até para a bebida energética. Por quê? Porque a bebida energética tem cafeína, geralmente 80 miligramas de cafeína em uma lata, que é o que é permitido, a legislação permite no Brasil, tem uma legislação que regulamenta. Então, o que é permitido, 350 miligramas de cafeína por litro. Por lata dá 80 miligramas, que é o mesmo que uma xicrinha de café. Mas os órgãos de saúde mundiais recomendam que o consumo de cafeína ao dia seja de 400 miligramas, que podem ser 4 latas de bebida energética ou 4 xícaras de café. Mas o brasileiro é um grande consumidor de café. O brasileiro adora café. Então, a gente tem que pensar, bom, vai tomar umas 2 xicrinhas de café? Toma 1 ou 2 latas de bebida energética, né? Tem que fazer essa conta. O que ele não pode é ultrapassar 400 miligramas de cafeína por dia, é o que a gente recomenda. E isso, em medida caseira, seriam 4 xícaras de café ou 4 latas de bebida energética. Não esquecer de tomar água, porque é uma bebida que não é um hidroeletrolítico, ela não hidrata, né? Então, tudo com moderação. A gente recomenda que o consumo seja feito acima de 16 anos, né? E a empresa não faz marketing para adolescentes, para crianças, porque não é o target dessa categoria, né? Não é o target. O target é pessoas que precisam de energia para disposição física e mental, né? E uma coisa assim, ó, que eu gosto, tô começando a frisar em todos os episódios nossos. Todo mundo acha que para aquele alimento chegar ali na gôndola do supermercado, ele surgiu ali, ele nasceu ali. Isso é ótimo. Então, é aquela questão, aquela máxima, né? Para vocês chegarem, por exemplo, a uma bebida, a um suplemento, uma barra proteica, existe primeiro o quê, Tatiana? Existe uma série de órgãos de saúde no mundo que estudam a quantidade segura daquele ingrediente, daquele aditivo, daquele adoçante. Então, a gente tem órgãos referência no mundo, que são códex alimentários, e a EFSA, que é uma autoridade europeia de segurança de alimentos, e aí todo mundo segue, porque elas são órgãos respeitados, de nome, que reúnem bastante estudos científicos, bastante especialistas, então todo mundo segue esses órgãos, né? Então ninguém vai colocando uma quantidade de adoçante ou de corante aleatório da cabeça, tem que seguir uma legislação, né? E onde esses ingredientes foram testados, o nível máximo que eles podem ser consumidos para chegar a dar alguma coisa. Então, por exemplo, eu vou citar aqui o adoçante, o sucralose. Para que a quantidade de sucralose comece a fazer mal, e aí isso ainda não chegou no nível máximo, a pessoa teria que consumir diariamente mais de 100 pacotinhos daquele de adoçante. Então, diariamente? Diariamente. Então, é uma quantidade, assim, surreal, né? Ninguém vai conseguir. E ainda não chegou. Isso é a ingestão diária máxima admitida. Uhum. Não chegou numa outra sigla que chama NOAEL, que é o máximo do máximo. Então, é muito seguro, né? E a gente parte do princípio também que a gente vai também comer alimentos in natura, né? Vai fazer um pouco de alimentos in natura, um pouco de alimentos industrializados. Ninguém vai viver só de alimento industrializado também, né? Mas então aí a gente volta no princípio. Para aquele alimento chegar ali na mesa do consumidor, existiu muita ciência e tecnologia envolvida no processo, desde a seleção da matéria-prima, né? Até a entrega do produto acabado, né? Isso precisa ficar claro para todo mundo. E outra coisa, aprovado para comercialização e consumo pela nossa legislação brasileira, que é a Anvisa, e que, inclusive, é tão boa que tem países que copiam a Anvisa. Então,
é permitido pela Anvisa que esses alimentos sejam comercializados, né? Uhum. Existe uma lei aqui no Brasil também da Anvisa, da Vigilância Sanitária. São várias, né? Várias, Várias, não uma não, são várias. Exatamente. Você estava falando, por exemplo, da bebida energética lá. Tem muita cafeína e taurina, né? Não tem muita cafeína, Dani. 80 miligramas de cafeína é uma xicrinha de café. Desculpa. Tem cafeína. E a taurina também é um aminoácido, você falou. Taurina é um aminoácido que vem sendo cada vez mais estudado. Eu ia te perguntar da taurina. Realmente. A taurina, eu costumo falar eu falo que é um aminoácido bombril, porque ela pode ser, ela é produzida no fígado e ela é espalhada pelo corpo inteiro. A gente tem mais taurina no coração, nos músculos e no cérebro. Mas ela exerce diferentes funções e reações biológicas em diferentes órgãos. Então eu falo que é um aminoácido bombril. Mas ela é muito interessante para o cérebro, porque ela aumenta foco, aumenta a concentração. Então, a nível do sistema nervoso central, ela é bastante interessante também. Taurina tem essa característica interessante. Mas tem estudos com taurina e hiperlipidemia, estudos com taurina e imunidade. A taurina ela é importante para fazer a osmorregulação, que é aquele controle da água que sai e da água que entra dentro da célula. Então, assim, inúmeras funções da taurina também. E temos nessas bebidas, e na maioria das bebidas que hoje são comercializadas para foco e concentração, um blend de vitaminas do complexo B. Por quê? As vitaminas do complexo B também estão associadas com melhora de processo cognitivo e elas participam dos processos de liberação de energia. Então, essa disposição também vem das vitaminas do complexo B, né? A gente precisa de vitamina do complexo B também. Tatiana, vou te fazer uma pergunta que é uma curiosidade, assim, que eu sempre tenho. Você acha que esses suplementos alimentares, a gente vai deixar de se alimentar e comer só suplemento alimentar? Não acredito nessa tendência, porque eu lembrei agora da fala do CEO do iFood, que falou que daqui a um tempo ninguém mais vai cozinhar, porque as pessoas vão pedir comida. Porque as pessoas, elas vão ter hoje a gente tem essa praticidade, mas a comida vai ser feita em algum lugar. A comida, ela agrega, ela sociabiliza, ela é comfort, ela traz memórias, né? Então, não acho que a gente vai viver de suplemento, não. Acho que os suplementos eles vêm para complementar, mas não é para substituir comida. E você acha que esse sentimento, essa emoção, assim, também substitui a comida? Por exemplo, assim, eu tô com fome, eu vou ali. Então, isso tem que ser bastante analisado também, né? Se você tá comendo porque você tá com fome ou é alguma emoção, né? E hoje a gente sabe que as pessoas confundem e tem alteração de comportamento alimentar, e aí tem pessoas que acham na comida. A comida acaba sendo uma fuga, né? Acham esse resgate na comida. E aí já não é legal, né? Daí a gente tem que. Mas aí já vira um transtorno, né? Daí já é um transtorno alimentar, né? Que precisa ser tratado como tal, uma doença psiquiátrica. Se a avó dá um doce, um bolo, aquilo ali não vai prejudicar. Não vai. Não vai prejudicar a criança, não vai. Tudo pode com moderação, tem que fazer parte. E as pessoas têm que saber conviver com isso. Tem que desenvolver a maturidade para comer esse tipo de alimentos também, né? Não é, por exemplo, eu abro uma caixa de chocolate, eu não vou comer uma caixa de chocolate. Pois é, mas se você restringe... sentada, mas se eu posso comer uma num dia, o outro pode comer um bombom por dia. Não vai fazer... Tem que ter moderação com tudo. E às vezes as pessoas, no intuito de emagrecer ou perder peso, elas acabam restringindo tanto que depois vem a compensação. Igual quando chega o paciente para mim, é muito comum. O paciente chegar e falar que no almoço ele come uma saladinha com grelhado. E eu falo, cadê o carboidrato? Não, mas não tem que tirar o carboidrato. Eu falo, até o final do dia vai te dar um gatilho e você ter tirado esse carboidrato para um doce ou para um outro carboidrato. Ou para comer alguma coisa que você não comeu e você vai acabar extrapolando a caloria. Então, tudo, né, em proporções adequadas, cabe. É como a gente faz... algumas viagens, você vai para algum país que não tem o hábito de comer aquele arrozinho, aí você tá comendo aquela comida típica lá, e de repente você fala assim, nossa, vontade de comer um arroz, feijão, e já é o organismo pedindo. Eu falo que é o organismo pedindo, o seu corpo tá pedindo. Às vezes a pessoa chega e fala, tô com uma vontade de comer feijão, porque o corpo tá pedindo ferro. O corpo fala, né? O corpo
dá sinais. E para a mesma coisa, quando a pessoa come e não se sente bem, e às vezes insiste, eu falo, seu corpo está falando para você não comer. Que esse alimento não te faz bem. Todo mundo tem um alimento que não te faz bem. Tem uma coisa, ontem eu tava falando isso pro Daniel, a gente comeu um negócio com manjericão, um manjericão, mas o meu estômago não reage bem, eu não consigo digerir ele tão facilmente. Falando com você, isso que dá graça pra coisa, individualidade biológica, não somos iguais. Agora o manjericão é o quê? Super legal, mas uma erva cheia de fitoquímicos do bem. Meu corpo não digere bem. Eu sou assim com alho, sabia? O alho também, são duas coisas, é alho e manjericão. Meu corpo não gosta de alho. E manjericão nos trem dá sabor, né? Demais. E o tanto que o alho é bom, gente, pra imunidade. E meu corpo também não gosta muito de alho. Mas também chega gente falando, não, eu não como isso porque alguém falou, porque leu, e aí eu não como glúten. Aquela verdade de glúten que tá demais, leite e derivados, como é que ser universal? Por que as pessoas não podem comer glúten? As pessoas que são doentes celíacas não podem comer glúten. Exatamente. Existe hoje, documentado já, evidência científica, de pessoas que têm sensibilidade ao glúten. Mas até para chegar nessa sensibilidade, nós temos testes clínicos, né? A clínica é soberana, o que o paciente conta, e testes, amostras, né? Teste que a gente faz próprio mesmo, genético, para saber se a pessoa tem ou não essa sensibilidade ao glúten, né? Mas não virou uma lei geral, parece que no Brasil as pessoas não comerem glúten. O paciente já chega no meu consultório não comendo glúten, porque alguém da família dele não está comendo, porque a Maria vizinha falou, porque ele leu, porque a televisão falou, né? Então... E aí a gente vê isso no supermercado. Às vezes tá deixando de comer uma coisa gostosa. A gente fala assim, que aí a gente tá no supermercado, a gente fica escutando um pouco, conversando. Não, você não pode comer isso aqui não, porque isso aqui faz mal. Isso aqui, você não pode comer glúten. Aí você vai pra academia e de repente você tá lá, você tá conversando. Aí você fala assim, eu tenho muita dor de cabeça. Lá em casa é normal, todo mundo, é uma coisa de família, todo mundo tem enxaqueca. Ah, não, você já viu, não é porque você tem que parar de comer glúten? Você tem que parar de comer isso, tem que parar de comer. Aí todo mundo começa a te receitar Lu, que a minha profissão é tão legal que todo mundo quer dar um palpite. Todo mundo acha que é um pouco, né? Todo mundo acha que é um pouco. Então a gente tem que desmistificar também essa coisa de que o mundo não pode comer glúten, leite, derivados, né? Existem testes, você tem que ir num profissional nutricionista, né? Para saber ela saber fazer esse rastreamento do que você pode e não pode comer. Eu vi uma postagem hoje de manhã, a menina estava no café da manhã, aí tinha lá leite, frutas, um pãozinho, aí apareceu uma pessoa falando, o leite é inflamatório, ela tirava o leite. Ah, fruta agora, fruta você só pode comer até tal hora, ela pegava e tirava a fruta, aí não sei o que, falava alguma coisa de outro alimento, de repente ela ficou com trenzinho na mão. Ai, tipo que judiação, assim, gente. O café da manhã dela que tava farto. Que terrorismo, pelo amor de Deus. Então, assim, hoje tá... Aquilo que a gente falou, né, Dani? A gente estava conversando antes. Que agora tudo inflama. Mas o nosso corpo inflama toda hora mesmo, gente. O sol, até o sol inflama, tudo inflama. O corpo está lutando contra uma inflamação o tempo inteiro. E ele dá conta disso, né? Dá conta disso. Agora, melhor... se você der suporte para ele com vitaminas, minerais. Sendo que tem falta, né? Nutrientes. Se você não tem falta, por exemplo, de uma vitamina, não tem o porquê você repor ela, tem? Não tem também. Né? Sabe por quê? Agora, essa coisa também, depois da Covid, eu chego chega paciente no meu consultório com a vitamina D lá em cima, 90, 80, eu falo, gente, e tomando vitamina D, eu falo, pode parar. Excesso de vitamina D, sabia que dá hipertensão? Sabia que faz você ir mais no banheiro? Sabia que aumenta a frequência cardíaca? Então, até a vitamina D, que é super legal, depois a Covid virou samba do crioulo doido, e não pode ser assim, não. Então, você tem que avaliar exames de sangue que avaliam algumas vitaminas, dá certo, outras não. Outras tem que ser inquérito alimentar mesmo, porque tem vitamina que não se acumula no corpo, é hidrossolúvel, as vitaminas do complexo B. Então, não adianta você dosar ali no sangue. E aí, então, tem que avaliar a quantidade de vitaminas e minerais que seu corpo tem, que você está estocando, né? E agora, se você fornece para o corpo todos os grupos alimentares uma alimentação colorida, ele vai conseguir desinflamar muito mais fácil, né? Uhum. Então, você tem que ajudar o corpo também, né? Tem que fazer sua parte também, pelo amor de Deus. Tem que fazer a sua parte. Não é só comer fast food ou só comer alface. Exatamente. É comer com moderação. Sabe o que eu falo? Coisas. Às vezes a pessoa fala, às vezes a pessoa chega com peito de peru, eu sou implicada com embutido, porque o embutido tá lá.
na lista de alimentos cancerígenos, na mesma lista do cigarro. Daí a pessoa, eu tiro o peito de peru, a pessoa fala, mas eu não vou comer nunca mais peito de peru e presunto. Eu falo, vai. Claro que vai. Só que ele vai ter que ser a exceção e não a rotina como está sendo. A mesma coisa para o fast food, para a pizza. Chega pessoas no meu consultório, Lu, que eles comem pizza 3, 4 vezes na semana. Está sendo a rotina, não está sendo a exceção, né? Então, daí a gente tem que brincar. Uma vez por semana. A gente tem que brincar com essa moderação, né? Uhum. Porque tudo pode com moderação. E por falar nisso, o que você acha do dia do lixo? Péssimo. Horroroso. Horroroso. Sabe por quê? Eu brinco que o nosso corpo não sabe que é final de semana. E o nosso corpo não é lixeira, a comida não é lixo. Então, é mais claro que volta aquela coisa. Somos seres sociáveis, vai ter o almoço do Dia das Mães, vai ter o Natal, vai ter o Dia dos Pais, vai ter o final de semana. E aí você pode, uma refeição, você comer o que você quiser. Não pode passar o dia inteiro comendo ruim. Começa sexta, o dia do lixo, né, das pessoas. Sexta, sábado, domingo. Né? Daí de 7 dias da semana, 3 você está estragando sua semana. E o corpo nem sabe que é sábado, domingo. Então tem que ter aquela moderação, né? A vida é feita de escolhas um pouco também. Sim. E é o que você falou assim, comida não é lixo, né? A gente não é tem lixo. Que começar a ter que bobagem esse é essa? né? Não, que bobagem é essa? Tem que ter moderação com tudo, né? Nem para o mal e nem para o tão radical, né? Sim. Nem para o tão radical. E sobre a quantidade de água que a gente tem que beber, Tatiana? Todo mundo aí, né? Tem gente que fala que é 2 litros, 3 litros, o que você... 4, né? Mas assim, na verdade... Já passou pra 4? A gente, eu já escutei no consultório, né? Pouca gente falando que é 4, não. A gente, em alguns momentos, tem que aumentar mesmo. Tipo, mães que estão amamentando. Mas a gente faz uma conta pelo nosso peso. E essa conta é 35 a 40. Então, vamos colocar 40, porque aqui em Goiânia é mais quente. 40, eu que peso 50, acabei de entregar minha idade e meu peso, né? Minha idade no começo, meu peso agora. Coincidentemente, eu tenho que tomar 2 litros, porque 40 vezes 50 dá 2 litros. Eu fiz essa conta para ficar mais fácil. Então, é esse a conta que a gente faz, né? E preferencialmente água, porque tem gente que pergunta assim para mim, mas leite não pode ser? Não, o leite tem um componente aquoso. Até a bebida energética tem também. Mas, preferencialmente, o nosso corpo gosta de água fresca, água limpa. Mesma coisa quando você vai lavar uma roupa. Você lavar com uma água que não está muito limpa, às vezes vai até sair as sujeiras, mas não vai sair tudo. Então, é água, água. O corpo gosta de água, né? Em exercício, a gente recomenda, depois de 1 hora de exercício, que seja... reposto, além de água, eletrólitos. Então, as bebidas hidroeletrolíticas são muito bem-vindas. Mas não bebida hidroeletrolítica, como eu vejo às vezes no clube, no final de semana, tá calor, as pessoas tomando sem estarem praticando exercício. Daí não tem necessidade, né? Reposição dos eletrólitos. É só na prática de esporte. Depois de 1 hora que você praticou exercício físico, se ultrapassar 1 hora, a gente recomenda eletrólitos serem repostos, além de água. É muito importante, inclusive, muito importante. Além das comerciais, alguma outra bebida repõe eletrólitos? Repõe, mas não são tão boas. Tipo água de coco, tem um pouco, mas não chega lá, né? Não chega lá, ajuda, mas não chega não tem todos os nutrientes. Não tem todos os nutrientes, mas ajuda. Né? Ajuda bem, sim. Mas hoje tem uma variedade, né, de bebidas esportivas e de suplementos, e o consumidor realmente tem que se informar, porque senão ele fica confuso, eu acho. Eu ia te fazer essa pergunta, falar assim, como que a gente faz hoje com tanta informação no que a gente acredita? A informação segura, tem que pesquisar informação segura, porque só pesquisinha de Instagram é rasa, porque Instagram aceita tudo, e eu escutei de uma pessoa, e eu acho que ela foi muito feliz no comentário, o Instagram é a rua mais movimentada do mundo, todo mundo que está ali está querendo vender alguma coisa, então você tem que, é ótimo o Instagram, ótimo, eu tenho lá meu Instagram, vocês me sigam, viu? Nós vamos botar as redes dela aqui. Coloca assim, mas a gente tem que filtrar o que a gente lê no Instagram, né? Tem que filtrar. Tem gente que tá ali só atrás de likes, né? Só atrás de likes, E nem sempre tá vendo a real
a realidade dos fatos, tem né? que pesquisar. Inclusive, eu acho que o procurar profissionais bem renomados, que estudam, né? Que estão se atualizando em congressos. Não é aquele profissional que tem não sei quantos mil seguidores no Instagram que vai te falar se é o melhor ou não, Não, né? Inclusive, eu acredito que vocês têm uma grande... Não vou falar dificuldade, mas é uma coisa que tem acontecido muito. Tem muitas pessoas falando coisas que são da área de vocês, né? Que são vocês, têm essa capacidade técnica, falando coisas sobre alimentos. Tá ocorrendo bastante essa confusão. Muito isso, de papéis, né, Lu? Exato. Tá. E aí a gente ainda tem... E o Conselho de Nutrição também, ele tem uma campanha, não tem? Dessa questão de lidar, de acabar com essa questão do terrorismo nutricional. Tem, o Conselho é super a favor de acabar. Porque isso, da forma como está acontecendo, está deixando com que as pessoas desenvolvam cada vez mais transtornos alimentares, não tem? Com certeza, comportamentos alimentares alterados, né? E assim, não, o próprio Conselho é a favor de acabar o terrorismo. Eu acho que não tem alimento do mal. E alimento, não existe isso, né? E nem o contrário. Você dá tanto poder para o alimento, a parente adora mandar no WhatsApp, né? Agora o alimento da vez é a goiaba. A gente tem o limão. Parentes, né? Os meus parentes, estão falando dos meus parentes. Os parentes que mandam, o limão faz tudo, o limão salva tudo, a goiaba, diabetes, salva tudo. Nem dar tanto poder a um alimento, que é muita responsabilidade, e nem colocar um alimento como sendo do mal, né? O alimento do mal da vez. Então, não tem alimento do mal e alimento do bem. Não dá para separar isso, né? Não. Tem um equilíbrio de tudo. A parte mental, ela manda muito mais, às vezes, do que o próprio corpo. Você não acha, não? Porque eu falo que a parte mental ela é tão importante que às vezes o paciente fala assim, eu tenho muita raiva de fazer exercício físico. Eu falo, não, mas então procura um que te faz feliz, porque senão faz efeito ao contrário. Que você vai liberar muito cortisol e o cortisol faz engordar. Então, cuidado com o que você pensa, com o que você sente, hein? Com certeza a cabeça manda em tudo. A cabeça vem primeiro, né, gente? Por isso que nós fomos picados pelo bichinho lá do beach tennis e joga. Tem que movimentar o corpo. A gente estava falando da obesidade. O que acontece? A obesidade é multifatorial. E, claro, é genético, tem um componente genético, tem que ser olhado como tal, tem que ser tratada com medicamento, porque é uma doença como outra, só que ela aparece, né? Tipo, hipertensão é igual obesidade, é uma doença crônica. Diabetes também, só que como ela não aparece, todo mundo acha que né, obesidade aparece, não, então tem que ser tratada como qualquer outra doença. E a questão da atividade física, por que a gente estava até falando, por que o consumo de açúcar diminuiu e as pessoas continuam gordas, né, e ganhando peso? Porque a gente ficou mais inativo, mais sedentário, né? A gente hoje, o mundo ficou mais fácil pra gente. A gente tem carro, a gente tem escada rolante. A gente tem controle remoto. Então a gente tem que procurar fazer algum exercício físico. Tem que repor esse exercício que era E eu vou fácil te falar de fazer. mais, Dani, parabéns, vocês estão de parabéns, casal beach tennis, mas não é só isso, não. Às vezes, eu chego, principalmente no aeroporto, eu subo a escada, não pego a escada rolante e não subo e não deixo de escada rolante, eu subo com a do lado. E as pessoas me olham como se eu fosse um alienígena. Isso não é exercício físico, é atividade física. Atividade física, eu fazer isso é atividade física. Então as pessoas têm que pensar nisso também, né? Realizarem, além de exercício físico, que a gente faz 1 hora do dia, mas serem mais ativos na medida do possível. Porque na medida do possível, a gente está, na medida do possível, né? Porque a gente hoje está sempre sentado no computador. Hoje eu sei tem que é difícil. Os reloginhos que falam, opa, tá na hora de ficar em pé. Então... Opa, quantos passos você já deu? Isso aí agora tá lembrando a gente o tempo todo. A gente tem que procurar ser mais ativo. A gente tem que procurar. Eu vejo uma outra questão. A gente vem falando cada vez mais da questão do sedentarismo, que o alimento faz isso, que a gente tem que fazer aquilo outro. Mas se nós pararmos para pensar, hoje nós vivemos mais do que antigamente. Também tem um ônus, né? Não é? Porque assim, vamos pensar, se a gente for analisar na história, as pessoas antes viviam 40, 50 anos. A expectativa hoje, de vida média super aumentou. De vida é mais de 70 anos. Então, assim, é uma coisa que eu não consigo
entender de onde vem tanta coisa, sendo que a gente está vivendo mais. Está vivendo mais. Então, o que eu acho, assim, que a gente precisa procurar viver mais com qualidade de vida, né? Com saúde. Para, às vezes, melhorar os 70, não aumentar, mas chegar aos 70 com qualidade de vida, dando conta de fazer sem tudo. doença mental, com mobilidade do corpo, coisas, sem sobrepeso, sem obesidade, com doenças mentais, né? Aumentaram demais as doenças mentais. Então, tem que cuidar do corpo e da mente, né, gente? Não tem jeito. Hoje tudo é um equilíbrio. O equilíbrio. O organismo é um sistema que tudo é interligado, né? Pensa, gente, eu estava estudando agora sobre o Ozempic, né, porque eu vou dar uma palestra. A gente produz um hormônio no intestino, e não é só um, não é só esse, mas um dos hormônios que manda uma mensagem para o seu cérebro de saciedade. Então, olha que coisa louca. O intestino conversa com o cérebro, não é? Conversa. É muito louco, né? E também para você ficar feliz e liberar o hormônio da felicidade, ter mais serotonina, você também tem que estar com o seu intestino saudável. Senão dá muito ruim. Então, o corpo inteiro se conversa. Não dá para você tratar uma coisa só e cuidar só de uma parte. Não, essa eu vou cuidar depois. É um equilíbrio, né? Não dá. E sobre o Ozempic, Tatiana, já que você comentou, já que você está estudando... Para mim, o Ozempic é assim, um fenômeno. É a nova era da obesidade. Como eu falei, tem obesidade não responsiva, tem sobrepeso não responsivo. Então, o Ozempic, eu acho que veio para revolucionar. Antes de você falar, o que é essa obesidade não responde? Não responde só com dieta. Entendi. Entendeu? Porque, não assim, responde. Não é todo mundo que sabe. Né? Não, tem sobrepeso e obesidade que não responde só com dieta. Entendi. Então, a gente tem que entrar com medicamento. Ele é revolucionário mesmo, assim, vai mudar a era da obesidade, mas junto, como não é só um fator a obesidade, hábitos devem ser modificados, tem que cuidar dos outros fatores também. Exercício físico, aquilo que a gente estava falando, doenças mentais, né? E também, da minha parte, né, usando o Ozempic, eu tenho que preparar aquele paciente, que é um remédio caro, que talvez ele não vai usar pro resto da vida, e que vai chegar um momento ele também não vai mais fazer efeito, porque os estudos já vêm mostrado que depois de algumas semanas, são muitas semanas, são mais de 60 semanas, mas em algum momento o pico de redução de peso diminui. Ele não responde tem como mais, você tomar ele pro resto da vida, né? E aí ele vai ter que aprender a nadar sozinho. E aí, para nadar sozinho, hábitos alimentares modificados vão ser fundamentais, né? Mas eu sou a favor, eu não sou contra o Ozempic, não. Algumas pessoas têm efeitos colaterais e esses efeitos colaterais precisam ser cuidados também, porque aquela questão que a gente falou que cada organismo é um, né? Tem gente que tem gente que não tem. Então, também ajudar quem tem esses efeitos colaterais, porque um deles é a alteração de microbiota intestinal, e a gente tem que cuidar do intestino, porque o intestino é muito importante. Tudo é absorvido no intestino. Você vai no congresso de nutrição hoje, Lu, o povo não fala mais de comida, fala só de intestino, porque tudo acaba no intestino. A absorção intestinal é muito importante. A gente cuidem dos intestinos, muito importante. Eu vi também que você trabalha com fitoterapia, não é? Eu fiz uma pós-graduação de fitoterapia porque as plantas, elas também podem ser coadjuvantes maravilhosos em vários tratamentos. Então, tem que saber usar, que é aquela coisa da dose, né? Tem que saber combinar, que eu vejo muita gente usando fitoterapia aí sem saber, e ela pode interagir com o medicamento e dar muito ruim. Você pode potencializar ou inibir o efeito de um medicamento. Então, elas ajudam na obesidade, tem plantas que ajudam na compulsão por doce, a diminuir a ansiedade. Plantas, hoje, 90% do meu consultório não dorme. Plantas que auxiliam na indução do sono, ativos de plantas. Então, a fitoterapia aliada à nutrição é super bem-vinda. Eu fui fazer essa pós porque eu uso muito fitoterapia também. Os ativos de plantas, muito. Eu costumo falar que as drogas, né, as drogas medicinais, surgiram da fitoterapia. Da fitoterapia, Foi lá de espremer lá as plantinhas que começou a dar um chá, alguma coisa, foi estudar aquilo lá para virar remédio, para virar droga medicinal, né? Tem ativos, inclusive, que eu tenho muito bons resultados também, tudo aprovado pela Anvisa, com evidência científica,
ativo da laranja, do melão cantaloupe, que ajudam na perda de peso, na redução de medida, na redução de glicemia. É muito legal o efeito da fitoterapia, muito legal mesmo. Na motilidade intestinal, são aliadas assim muito importantes para mim no consultório. Muito importantes. Tem muita coisa assim, tem muito estudo bom, tem muita, igual você falou, a gente precisa saber onde a gente procura esses estudos. Porque tem gente também que não sabe interpretar os estudos. Porque também, deixa eu te falar, hoje, publicação científica virou uma coisa também. Então, assim, hoje as pessoas pagam para publicar, tem como você pagar para publicar um estudo. Então, você tem que saber ler um estudo científico. Se teve viés, o grupo, se é um estudo crossover, como é que traduz isso? Duplo cego randomizado, né? Se foi um estudo longitudinal, você tem que saber ler o estudo, né? Porque também tem produção científica de má qualidade, né, Lu? Tem produção científica por gente, fugiu a palavra, a pessoa pede para fazer, pede para fazer aquilo, pra comprovar alguma coisa, encomenda, por encomenda. Falam que os estudos sobre gordura foram encomendados, que a gordura nunca foi toda essa grande vilã, que por muitos anos foi publicado, que esses estudos foram meio comprados. Existe esse boato. Então, e tem muita coisa, às vezes, assim, eu vejo, as postagens são assim, associações. Associa-se isso a isso. Por exemplo, associa-se que o suco de uva faz mal para tal coisa. Mas nem sempre, mas não tem um estudo se realmente aquilo ali aconteceu. E aí o povo já começa a divulgar aquilo ali como uma verdade absoluta. Você vai ver o N do estudo baixíssimo. Tem algumas áreas que a gente não precisa de um N muito alto mesmo. Tipo, minha tese de doutorado e a minha de mestrado, meu N não foi grande. Por quê? Aquele tipo de estudo, para aquele tipo de suplemento, não exigia. Mas isso não se replica para todas as áreas de saúde. Então, daí, às vezes, você vai ver o N, a amostra tão pequenininha, fizeram com 10 pessoas, gente. Às vezes é um estudo de caso, né? Então, isso tem que ser avaliado. Tem que ser avaliada a qualidade do estudo. Tatiana, e sobre os alimentos integrativos? Que seriam os alimentos integrativos? Os alimentos integrativos são esses que a gente estava falando, que remete à emoção, que hoje em dia tem muito médico indicando essas coisas. O Mindful Eating. Eu acho que a gente tem que prestar atenção no que a gente está comendo, como a gente está comendo, como, quando, com quem, né? Então, uma pessoa que come em frente à televisão, provavelmente, não é televisão hoje não, nem com o celular, vejo demais, gente. As pessoas nos restaurantes comendo com o celular, ela está tirando o foco daquele momento. Então, comer também é um ato de estar presente, né? Isso é muito importante. Então, as pessoas hoje estão deixando de fazer isso em todos os momentos, né? Em todos os momentos, inclusive na alimentação. Comecem a reparar num restaurante, as pessoas comendo, olhando o celular, né? Então, provavelmente, ela vai comer sem sentir o sabor e vai comer mais, né? Vai comer mais do que ela precisa. Então, o comportamento está muito ligado à ingestão, ao consumo, né? As pessoas hoje estão criando vídeos e não estão criando emoções. Por exemplo, você vai num show, você chega e tem milhares de pessoas com o celular pra cima e tá perdendo aquele momento. Você tá sentindo, deixando... Mas isso tá acontecendo com a alimentação também. É isso que eu ia chegar. Tá acontecendo. Tá acontecendo porque todo mundo hoje não tem um tempo, aliás, não determina aquele tempo para poder ficar ali saboreando a comida, ou então conversando. Tá com a cabeça tão acelerada, as pessoas são muito aceleradas em São Paulo, eu vejo o quanto elas comem rápido, né? Então o ato de não mastigar direito um alimento também vai sobrecarregar órgãos. Você vai dar para o seu estômago um trabalho que não é dele, para o seu intestino um trabalho que não é dele, né? E ainda comer com as emoções. Quem nunca teve uma dor de barriga pré-palestra, Porque tudo impacta no nosso sistema gastrointestinal, principalmente, né? A gente tem essa comunicação, né, com as emoções. Então, comer é um ato de prestar atenção, desacelerar, né? Estar presente. Eu falo que eu não escuto áudio no WhatsApp de jeito nenhum no modo 2, na velocidade 2. Eu falo, gente, eu já sou acelerada. Se eu ouvir áudio no 2, eu vou ficar mais acelerada ainda. Então, eu tento prestar atenção no que a pessoa tá me falando. Faz você muito bem. Porque senão eu não vou
vou dar conta, eu vou ficar cada vez mais. Aí entra no que você falou, a gente entra num looping. 90% das pessoas hoje não conseguem dormir. Não e aí, conseguem. Assim, por que elas não conseguem dormir? A cabeça está acelerada. E aí isso impacta em tudo, no comer acelerado, no dormir acelerado. Então, muitas vezes a pessoa não consegue dormir porque ela não consegue desligar a mente. E aí, lembrei da taurina agora. A taurina ajuda um neurotransmissor do cérebro, que é o GABA, que ajuda a desacelerar. Porque o Diego... Mas você tem que tomar taurina. Ô, Lu, eu vou te prescrever a taurina. Pode prescrever, então. Já vou tomar. E o Diego, ele estuda medicina, né? Eu sei. E aí ele gosta do Red Bull para poder estudar à noite. Ele adora estudar à noite. Ele dorme de dia e estuda à noite. Bom saber. Da próxima vez eu vou trazer pro Diego. Não, ele toma 3, 4 por dia. Não, pro Diego, 2 à noite. E eu fico brigando com ele. Por quê? Eu fico assim, não pode, a gente não pode ficar tomando isso tanto, que não sei o quê. Porque o produto, esses produtos com cafeína, a cafeína, ela é legal porque ela aumenta o estado de alerta, de concentração. Mas a gente não quer isso próximo do horário de dormir. Porque o sono, o jejum noturno é muito importante. Você faz uma faxina quando você dorme. O seu corpo joga o lixo embora. As células fazem renovação celular. Então, se você não consegue entrar na fase de qualidade do sono, nada disso acontece. Deus inventou a noite para dormir mesmo, né? É isso aí, Dani. É porque é meio-dia de sol e meio-dia de noite. Então, a gente só dorme 8 horas. Existe um tempo certo que a gente precisa dormir? Todo mundo pergunta isso, né? Na verdade... É o que a gente mais ouve, né? Na verdade, existem os curtos, médios e longos dormidores. Então, em média, as pessoas são médias dormidoras, que precisam de 6 a 8 horas para dormir. Só que o corpo da gente também fala. Tem gente que dorme 4 horas, e daí quando eu faço o inquérito do sono no meu consultório, como é que você acorda? Revigorado. Você tem sonolência do dia? Não. Quantas horas você dorme? 5, 6, acordo bem, eu sonho, entro na fase REM do sono, fico revigorado, não tem sonolência. Gente, de repente, para aquela pessoa, 6 horas é bom. Mas, geralmente, a maioria das pessoas são médio dormidoras, de 6 a 8 horas. Eu preciso disso aí, eu não dou conta de dormir. Tem gente que precisa de 10, né? Se eu, por exemplo, eu acordar cedo, eu tenho que dormir todo dia, 10 horas da noite, no mínimo, eu já tenho que, tipo assim, eu tenho que estar cada um tem o seu ciclo ali, circadiano do sono. Senão aí afeta a minha dor de cabeça. E, tipo assim, a falta de sono me dá dor de cabeça. O corpo fala. Cada um é um. Do mesmo jeito, se eu durmo muito, a dor também dá dor de cabeça, então. Se eu durmo às 10, às 4 eu tô... Olha lá. Aí pra acordar às 6 eu tenho que dormir meia-noite. Porque você precisa... De 6 horas. 6 horas. Olha que legal, isso é muito legal. Isso é legal mesmo. Mas 90% das pessoas hoje tomam remédio para dormir. Lá em São Paulo, acho que o povo lá em São Paulo é mais acelerado que aqui, né, gente? Muito mais. Porque aqui a realidade não deve ser essa. Que bom. Mas muita gente hoje em dia também fala, e aqui tem falado isso, que acontece. Aumentou demais. As pessoas estão cada vez mais com a saúde, um problema de saúde mental. Então, assim, isso em todas as classes sociais. As pessoas querem colocar 2, 3 dias dentro de um só. O mundo está fazendo isso com a gente. Não vamos deixar, não, gente. O mundo acelerar a gente. Mas é a gente que tem que se controlar, né? Foi o que eu falei. Falei assim, minhas amigas falam assim, você não escuta o áudio no 2. Eu falei, gente, pra quê? Deixa eu ser... Alguém quer falar comigo, deixa eu prestar atenção no que a pessoa tem pra falar pra mim. Pra que eu vou sair? Sabe, eu já tenho um monte de coisa. Não, do mesmo jeito. Isso é ruim pra você. Exato. Você é muito inteligente. Eu falo isso pro Não parece que você é hiperativa, Lu, que você é acelerada. Eu sou muito... Lá em casa... Eu falo pra ele, às vezes, ele vem me falar comigo, eu falo assim, calma, peraí, eu tô fazendo uma coisa, deixa eu terminar de fazer o que eu tô fazendo. Aí você me fala, porque senão eu não vou prestar atenção no que você tá falando pra mim. Não, então você é hiperativa, mas não é ansiosa, porque quem é ansiosa faz tudo ao mesmo tempo. Não, mas é uma coisa que eu puxo ela, por exemplo. Se dependesse dela, ela queria trabalhar sábado e domingo também. Aí eu virei pra ela, falei pra ela, sábado, domingo é pra gente descansar. Tá errado, né? Aí a gente foi parando de... Mas eu falo que isso a gente aprendeu, né? Meu pai sempre foi assim, minha mãe sempre foi assim. Meu pai não tinha hora pra trabalhar, minha mãe não tinha. Mas meu pai sempre fez questão de fazer a gente dormir cedo, acordar cedo, dormir cedo, acordar cedo. Isso ele sempre Mas o corpo não aguenta, a conta chega. Por exemplo, você tá trabalhando, vai almoçar fora, tem que dar aquela descansadinha. Tá em casa, tem que dar meia hora, 40 minutos pra ficar ali. Não, é regenerador isso. 20 minutos após o almoço. É regenerador. Eles falam, eles comentam, eles colocam esse tempo de 20 minutos.
Que também não pode ser muito, assim, também entendeu? não, senão depois também você falar, não vou trabalhar também mais não. Largar a mão disso aqui. Tatiana, e sobre os alimentos punks? O que você fala pra gente? Eu acho que a gente aproveita poucos alimentos, as plantas comestíveis, né? Uhum. Acho que a gente alimenta pouco, a gente não tem essa cultura ainda. Temos que aprender a dar mais valor. Mas você dá acha para que aproveitar tanta elas coisa. Elas vão substituir as carnes? Ah, não, também acho que não. Acho que né? não. Acho que nós não vamos chegar nesse ponto, não. Não tem substituir. Eu acho que tem que agregar, né? Agregar. Até porque o que tem na carne não tem nas plantas, né? E o que tem nas plantas não tem na carne, não tem jeito. Não é a mesma biodisponibilidade. Né? E não tem, se fala assim... Mas eu percebo no consultório, e as pesquisas também mostram um número cada vez mais crescente de pessoas veganas e vegetarianas. Isso é nítido, né? Essa transição está acontecendo, essa tendência, boa palavra. Mas isso daí é uma coisa tão tendente que a minha sobrinha de 5 anos já fala o que é vegano e o que é vegetariano. Então, entendeu? Ele já fala a pessoa sabendo fazer, se consultando com uma nutricionista que sabe fazer as proporções certas, eu não vejo nada contra, Mas eu acho que tem que ficar de olho em alguns nutrientes que geralmente ficam deficientes, né? Porque as pessoas não sabem como conduzir, como começar, né? Que geralmente é B12, é ferro, proteína, mas dá para ser vegano e vegetariano com orientação. Isso que eu quero falar, com orientação. Senão, você pode estar fazendo um mal para o seu organismo. Que vai faltar alguma coisa. Vai faltar alguma coisa. É tudo. Quantos podcasts dá pra gente conversar? Eu vou ter que voltar, gente. Vai, com certeza. Com certeza. Vamos, o próximo a gente vai falar de mais coisa que nós não deu tempo de falar hoje. Não. Tatiana, e qual que é um dos maiores mitos que você fala assim, que você ouve no seu consultório, que você fala assim, não, esse daqui é o mais cabuloso de todos? O mais é o carboidrato engorda. Todo mundo tira o carboidrato à noite, é carbofóbico. Atualmente, já foi, né, vieram passando por épocas, por gerações. A de hoje em dia é o carboidrato. As pessoas estão carbofóbicas. Agora, veja, o meu consultório é um consultório mais de esportiva, mais de estética, né? Eu não atendo patologia, né? Não chega uma pessoa com câncer, não é esse tipo de minha paciente. área. Do meu público, é o público carbofóbico, que acha que carboidrato engorda, não come carboidrato nenhum, mas daí exagera na proteína, daqui a pouco... Mas os atletas são consumidores de carboidrato, porque precisa daquela energia. Mas você sabe que chega muito atleta no meu consultório hoje, depois no próximo podcast nós vamos falar sobre isso, com uma síndrome que hoje está bem estabelecida no esporte, que chama síndrome de baixa disponibilidade energética, que o atleta que está fazendo restrição, não come o tanto de carboidrato que tem que comer, ele se machuca mais, ele se lesiona mais, ele fica com a imunidade ruim, as meninas perdem o ciclo menstrual. Então hoje existe esse grupo de atletas que faz restrição de carboidrato. E aí tem essa síndrome que a gente vai falar, é outro podcast. Outro podcast. E sobre os alimentos transgênicos? Eu acho Muita gente chega falando pra você que não come, como que é? Porque a gente também escuta isso no supermercado, né, Daniel? Não come isso aí não, que isso é transgênico. Aí tem hora que eu e o Daniel fica assim, vamos lá perguntar pra ele o que é transgênico, a gente estava falando, segurando. Não tem como atribuir toda a culpa a uma questão só. Eu não sei, eu acho que as pessoas associam o transgênico talvez a uma questão de câncer, né, que faça mal à saúde. Então, às vezes a pessoa não come transgênico, mas come muita gordura, fritura, vamos supor, né? A fritura é ruim para a saúde em excesso, né? Então, eu acho que tudo pode com moderação, não tem como hoje, não sou expertise em agricultura, mas não tem como hoje a gente viver com uma agricultura sem alimento transgênico. Não mesmo. Não tem. Na verdade, o transgênico ele vem para melhorar, né? Porque assim, existe... Pra produzir mais em menos espaço. Para usar menos defensivos agrícolas. Exatamente. Só que as pessoas não sabem disso, né, Lu? Que às vezes para diminuir o uso de defensivos agrícolas, a gente precisa ter transgênico. Mas já teve até assunto sobre isso no nosso podcast. A gente já gravou. Eu vou lá ver. A gente gravou um falando sobre os defensivos agrícolas. E a gente vai ter um com o Giancarlo também, que ele fala muito isso, na produção de imperdível com o Giancarlo. Né? Imperdível. Ele fala muito isso, ele trouxe muita informação. Legal. Foi legal. Foi muito legal.
Tati, muito obrigado. Gente, eu que agradeço o espaço, de verdade, foi uma delícia o bate-papo. Quero voltar, olha eu já me oferecendo. Não, nós já vamos marcar. Sempre que você estiver em Goiânia, você avisa pra gente. Foi uma alegria participar. A gente escolhe outro tema, você volta aqui e a gente fala. Ótimo. Eu ainda queria falar sobre o café, que ela adora, eu também adoro. Então, a gente vai ter que voltar para falar disso. Muito legal, gente, obrigada. Tem muito assunto. Tem muito Essa assunto. turma aqui tem muito assunto. Tem mesmo. Tatiana, a gente agradece demais a conta, você ter aceitado nosso convite. A gente trouxe aqui para você, tenho certeza que você é uma boa consumidora de vinho. Adorei. Esse vinho aqui é um vinho da vinícola aqui de Paraúna, que é um parceiro nosso. Que máximo. É um vinho Riesling, um vinho branco que a gente tem lá. Que legal, então, não sabia. Na próxima vez que você vier aqui em Goiânia, quiser pegar sua família lá em Paraúna, conhecer a vinícola. Nossa, gente, que temos boa dica. Passeios, obrigada, adorei meu vinho, meu presente. Tem restaurante lá. Legal. Então tem bom parreiral, saber. tem a parte, né, da indústria que dá para conhecer. Tem um panteão. Adorei. Tem o primeiro panteão do vinho do mundo lá. Vou tomar e marcar vocês e a vinícola. Pode marcar, então. Obrigada, muito Lu. Obrigada a aí. vocês. Foi um prazer bem grande mesmo, gente. Adorei participar. Nós adoramos a sua. Sucesso, mais milhões de sucesso para vocês. Sucesso giga. Vocês já estão bombando. Que bombe mais. Obrigado. Obrigada, gente. Pessoal, obrigado aí por vocês estarem aqui com a gente. Compartilhe o nosso canal aí com seus amigos. Alimento é Seguro. Comentem, deem like e marquem o sininho para vocês receberem. Lembrando que toda sexta-feira tem episódio nosso no canal. Tchau, tchau. Tchau.